Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja Deus. Bem amados, voltamos nossas atenções agora para o capítulo 14 de Marcos, na fé que o nosso irmão Guilherme Stone esteja gravando, né? Esta ministração de hoje, para nós termos aí Marcos capítulo 14, parte 2, né? Parte 3, na verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o versículo que eu estava devendo aos irmãos, acerca, inclusive, da direção que Deus tem nos dado para tratar desse capítulo 14, está lá em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao versículo de número 41, que diz: um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro repreendia-o, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Glória a Deus. Você que acompanhou a abordagem de Marcos 14, viu que nós até tomamos um tempo procurando esse versículo em Mateus, em Marcos, até eu fui ver em João, mas vim achá-lo aqui em Lucas, não é? Exatamente para explicar aos amados que Jesus não fez por onde passar pelo que passou. Diferente de nós, que na maioria dos casos colhemos o que plantamos, como está escrito em Gálatas 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, na maioria das vezes, nós somos os culpados diretos da situação, problema que nos aflige, da situação, problema que nos incomoda, nos perturba, né? Enfim, faz com que soframos todo tipo de aflição, de tristeza, de angústia, de abatimento. Louvado seja o nome de Jesus, que mesmo assim, se nós atentarmos para a sua graça, se nós atentarmos para a sua misericórdia, se nós atentarmos para o quebrantamento, seguindo a orientação de Tiago, no capítulo 4, quando ele manda que já adverte que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, lá no versículo 6 de Tiago 4, mas ainda sugere para vitória nossa, que sujeitemos-nos a Deus, que cheguemos a Deus, que limpemos as mãos pecadoras, que purifiquemos o coração, que sintamos a nossa miséria, que lamentemos e choremos, convertamos o nosso riso em pranto, o nosso gozo em tristeza, humilhemo-nos perante o Senhor e Ele
nos exaltará, ou seja, dará vitória, mudará o quadro, reverterá a situação, mesmo tendo nós plantado uma semente que vem nos custar muito caro, num futuro perto, no futuro distante, seja qual for a situação. Deus é misericordioso. Tem situações, tem sentenças ou consequências de situações pecaminosas por nós que são irreversíveis, vai acontecer, não é? Mas já outras, mas mesmo assim, quando há quebrantamento da nossa parte, isso é amortizado pela misericórdia de Deus. Não gera um estrago, o impacto não é tão violento, não é, quanto deveria ser se não fosse a graça e a misericórdia de Deus. Tem isso. Agora, há consequências que são inevitáveis, não é? Infelizmente. Mas voltando aqui as nossas atenções para o capítulo 14, louvado seja Deus, já explicamos que Judas não foi escolhido a dedo para trair Jesus, até porque a profecia não dizia respeito à traição, mas sim ao fato do Filho do Homem ser levado. Não é? Só que a circunstância do momento que Jesus estava vivenciando, amados irmãos, é semelhante a uma outra situação que o povo de Israel viveu, está escrito lá em Miqueias capítulo 6. Israel viveu uma situação contextual de que não se podia acreditar no amigo, nem confiar no guia, nem confiar naquele que repousa, né, no seio, aguarda as portas da sua boca. Está lá no capítulo 7 de Miqueias. Pelo desprezo que o filho dava ao pai, uma situação em que a filha se levantava contra a mãe, a nora contra a sogra, o inimigo do homem era, como ainda hoje, até palavras de Jesus, os da sua própria casa. Miqueias capítulo 7, versículos 5 e 6. Jesus vivenciou esse contexto aqui, né? Do capítulo 7, versículos 5 e 6 de Miqueias. Como a gente vivencia nos dias de hoje, há aqueles que optam por fazer maldade, por fazer a coisa ruim, por optar pelo erro. E aí o inimigo entra na vida dessa pessoa, e é quando a pessoa se constitui vaso de desonra, conforme está escrito em 2 de Timóteo. Não é? A pessoa se constitui vaso de desonra por uma opção dela. É bom dizer isso, porque Deus não criou ninguém para ser vaso especificamente de desonra. Somos nós que nos desonramos. Somos nós, seres humanos, que optamos pelas trevas, pelo mal. Optamos pelas coisas ruins. Mas eu quero voltar a minha atenção aqui para esse capítulo 14 de Marcos. Não sei se vou ler, mas do versículo 27 até onde der para ministrarmos hoje, com relação, por exemplo, ao aviso que Pedro recebe. Já o aviso que Pedro recebe é específico.
Jesus diz a Pedro, não é? Que antes que o galo cantasse 2 vezes, 3 vezes ele, Pedro, negaria a Jesus. Mas Pedro é avisado, não é? Para o próprio bem emocional e estrutural dele. Como acontece de todos nós sermos normalmente avisados. A gente aqui não para dar ouvido a Deus, irmãos, mas Deus fala de alguma maneira a nós. Deus fala de alguma maneira a nós. Nem que seja em cima da hora. Nem que seja em cima da hora da situação, problema. Mas Deus fala. Porque até em cima da hora há um poder em nós de decisão, de resolução. E Deus prepara Pedro emocional e psicologicamente, porque Pedro poderia se acabar com isso, não é? Quando parte dele a negação ao Senhor Jesus, quando se mostrava uma pessoa muito assim, fiel a Jesus, ao ponto de dizer que, ainda que todos se escandalizassem em Jesus, ele nunca se escandalizaria. Versículo 29. Pedro, que, a exemplo de todos os outros discípulos, ele estava num processo de transformação muito grande. Pedro, pelo seu temperamento explosivo, né? Recebe um destaque nessa trajetória de Jesus, porque é ele, quando os soldados vão lá e pegam Jesus, no versículo 47 já diz que ele puxa da espada e fere o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Pedro era assim, explosivo, né? Pedro era assim. Por isso que há um destaque sobre a pessoa de Pedro nos evangelhos sinópticos. Foi ele que ousou, dando lugar a Deus, abrir a boca e dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao que Jesus disse. Porque isso não significava que Pedro fosse também o mais espiritual, o mais maduro. Jesus até disse que não foi carne nem sangue que o revelou, mas o Pai que está nos céus. Porque aquilo não veio de Pedro, não é? Que menos de 1 minuto depois já estava dando lugar também ao diabo, quando disse que quando repreendeu Jesus, por Jesus dizer que iria para Jerusalém ser pego e padecer na mão dos principais e sacerdotes, como aqui em Marcos capítulo 14 está resumido dizendo que o pastor seria ferido e as ovelhas se dispersariam, e que depois ele haveria de ressuscitar. Aí Pedro diz que, ainda que todos se escandalizem nele, ele nunca se escandalizaria. Mas Jesus o prepara já para que Pedro não se destruísse de vez. Na verdade, isso aqui já não é um vaticínio, isso aqui é a palavra do conhecimento. Se bem que a profecia, ou o dom, a manifestação da palavra profética, ela é uma aglutinação, uma mistura, uma soma da palavra da sabedoria com a palavra do conhecimento. A profecia é basicamente isso.
o vaticínio, não é? Aí você coloca a palavra do conhecimento mais palavra da sabedoria igual profecia. E aqui é especificamente a palavra do conhecimento. É Jesus já avisando a Pedro o que iria acontecer. Não era uma predestinação, era um aviso prévio, ao contrário. Não era uma determinação divina, era o Senhor tornando conhecido o que ia acontecer. Eu espero que você tenha fé suficiente para entender essas coisas. Né? Não era vaticínio, como eu estou dizendo. Era um anúncio do que ia acontecer. Porque o Senhor Deus sabe o futuro. Quando eu estou dizendo que não era vaticínio, era o Senhor comunicando o que havia de acontecer, para você entender, meu irmão, minha irmã, que tem coisas que acontecem que não é da vontade de Deus. Tem coisas que acontecem que não é da vontade de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas Deus permite. Deus permite. Louvado seja o nome do Senhor. Então, isso veio fazer com que Pedro mais tarde viesse ser o homem brilhante que foi no Evangelho de Cristo. Viesse ser o pregador ganhador de quase 3.000 almas. Assim que aconteceu o derramado do Espírito Santo sobre eles em Jerusalém. Se tornou um dos primeiros mensageiros entre os gentios. Apesar das palavras de Jesus em ter lhe dito que ele era a pedra e sobre aquela pedra edificava a igreja, a gente sabe que, Atos capítulo 15, Pedro não teve o primado da igreja em Jerusalém, o primado era de Tiago. Há uma interpretação até historicamente errada, quando dizem que Pedro foi o primeiro papa e não foi. E se houvesse a linguagem romana do papado no segmento evangélico, ainda assim quem teria sido seria Tiago. E quando Jesus disse a Pedro que ele era pedra, e sobre aquela pedra estava edificando a igreja, não era que Pedro tivesse, que a igreja tivesse edificada sobre a pessoa de Pedro. Não, mas que a igreja era esse composto que Pedro era. Pedro era assim. Dizia uma coisa agora e fazia diferente depois. Igual a mim, igual a você. Nós não somos igreja? Você que está me ouvindo, sobretudo que é crente. Diz uma coisa agora e faz depois, e faz diferente depois. Mas ainda é igreja. Mas as portas do inferno não prevalecem sobre as nossas vidas, porque Deus é conosco, apesar dos nossos pesares. Aleluia. Mas nós não somos assim, amados. Desaforados, afoitos, depois estamos fazendo o que não devemos. Desaforados, afoitos para Jesus, comprando a briga de Jesus, defendendo as verdades de Deus com unhas e dentes, mas depois a gente está fazendo o que não deve, dizendo o que não deve. Pedro, somos igual Pedro, irmão, gente de carne e osso, cheio de virtudes, mas de defeitos e defeitos que se sobressaem. Defeitos que nós não nos suportamos. Imagina os outros. Imagina os outros. Só a graça. Louvado seja Deus. Isso é a igreja. É por isso que as pessoas às vezes não entendem, mas porque o crente erra tanto, é tão falho. Rapaz, é cada coisa no meio dos crentes. É porque crente é gente. Porque crente é gente. A igreja somos nós, seres humanos. A igreja não é máquina. Não é? A igreja não são as paredes. Amém, amados?
A igreja são seres humanos de ações, de atividades, de atitudes, de pensamentos. São seres viventes. E nós, seres viventes, somos assim. Há quem queira se parecer melhor que outros, mas não é não. Há quem queira ser os mouros da vida, mas tem seus erros, tem seus defeitos, tem suas falhas. Perfeito só Jesus. Perfeito só Jesus. Louvado seja Deus. E é compreensível da parte do Senhor quando você abre a boca para dizer que está difícil, que não está aguentando. Não é agradável, como estávamos há um tempo atrás argumentando aqui com a irmã, desejar a morte. Não é agradável desejar a morte. Não é? Como também com outra irmã comentamos que Deus não tem obrigação de dar satisfação a nós do porquê estamos passando pelo que estivemos passando. Nós é que devemos fazer essa avaliação em nós e se detectarmos a nossa falta, procurarmos remediar a situação e do contrário, né? Se a gente fizer esse diagnóstico e não ver uma razão fundamentada para o que estivermos passando, entendemos que estamos passando por uma prova, né? Estamos passando assim por uma avaliação divina ou por um preparo divino, por uma capacitação divina. É compreensível, porque Jesus, por isso que está escrito em Hebreus capítulo 4, versículo 15, que nós não temos um sumo sacerdote que não se compadeça das nossas fraquezas, mas um que, como nós, foi tentado em todas as coisas, ele é poderoso, aleluia, para nos dar a vitória. Glória a Deus, glória a Deus. Ele é poderoso, aleluia, para nos fazer vencedores, para que possamos alcançar a misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. É o versículo 16 de Hebreus 4. Porque Jesus, como homem, ele orou 3 vezes ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, não seja porém como eu quero, mas como tu queres. Irmão, não tem ninguém que lhe entenda, que me entenda, que nos entenda melhor que Jesus. Por isso que o poeta disse: eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Talvez muita gente não te entenda, mas Deus te entende. Por isso que eu quero terminar essa palavra de hoje dizendo a você: não dê ouvido às críticas, ao pessimismo, ao negativismo, de que seja lá quem for, você é novo convertido, você já é crente há algum tempo, e alguém só vive apontando suas falhas, apontando seus defeitos, dizendo: mas rapaz, tu ainda não te libertaste disto, ainda não te libertaste daquilo outro, tu ainda não paraste de fazer essa coisa que tu estás fazendo, esse vício, etc e tal. Olhe para Jesus, meu querido. Olhe para Jesus. Agora, claro, deve haver em você desejo de mudança, esforço. E Deus está vendo o quanto você se esforça. Porque também ninguém engana a Deus, não. Não é? Ninguém também tem o direito de estar criticando, de estar julgando, de estar condenando, muito menos condenando. Pode até tecer um juízo de valor, mas não tem o direito sequer de fazer isso. Como está escrito, Paulo falando aos Romanos: quem tens tu que julga o servo alheio? Quem tens tu que julga o servo alheio? Tu és juiz da lei? Tu és juiz da lei? Não, o juiz é Deus. Mas por outro lado, conforme também está escrito em Romanos 6, se nós morremos para o pecado, como vivermos para ele?
Então, se morremos para o pecado, morremos para o pecado. Então se esforce para se vencer, para vencer a carne, para vencer a tentação, para vencer o mundo, para vencer-se a si mesmo. Glória a Deus. Mas olhe para Jesus, viu? Olhe para Jesus, o autor e consumador, aleluia, da tua fé. Porque a caminhada não é fácil, não. Mas é gloriosa e vale a pena, porque o destino é o céu. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.